Quando a gente pensa em inovação, muitas vezes imagina grandes ideias, novos produtos e soluções que surgem para transformar o mercado. Mas, na realidade, o processo de inovação também é feito de desafios, tentativas, erros e muita dedicação. E a Pura Vida tem se destacado justamente por não ter medo de inovar, seja em suas fórmulas ou no jeito de se conectar com os consumidores. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Lígia Costa, especialista em Mindfulness, e nós estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast. E para nos contar tudo sobre esse processo, nós estamos aqui com a Fernanda Mata, Head de P&D da Pura Vida. A Fernanda tem liderado essa jornada com muito sucesso, criando produtos que não apenas atendem, mas também encantam os nossos clientes. Super bem-vinda, Fernanda! Obrigada. Um prazer estar com você aqui hoje. E, gente, olha que delícia a gente saber um pouquinho dos bastidores da Pura Vida e ter pessoas e profissionais, estamos com a Head aqui de desenvolvimento de produto, né? Head de P&D, que vai poder compartilhar um pouquinho com a gente sobre as inovações, o futuro. Mas antes eu queria saber de você. Me conta, eu sei que você está há 5 anos na Pura Vida, como tem sido toda essa trajetória, o que te motiva a trabalhar com inovação nessa marca e com essa empresa tão querida? Bom, é um super prazer estar aqui, poder contar um pouquinho dessa história e dessa trajetória de toda a área de inovação dentro da Pura Vida, né? Eu tive o grande privilégio de participar de uma jornada de crescimento junto com a Pura Vida. Então, quando eu entro na empresa, nós éramos apenas 20 pessoas, né? Hoje somos mais de 400 só em Pura Vida, sem contar em Nestlé Health Science. Tudo isso dentro de uma trajetória muito rápida, né? Dentro desses 5 anos. Então, pude participar, né, de todo o processo de inovação e criação junto com o Flávio Passos, desenhando produtos junto com ele, junto com o Adrian, que era nosso CEO e fundador na época, até a gente ganhar maturidade, desenvolver uma área de inovação, uma área de pesquisa e desenvolvimento, que hoje ela é bastante robusta, né? Contam com mais de 20 pessoas aqui, totalmente voltadas e 100% do tempo pensando em inovação, pensando em desenvolvimento de produtos, né? Então, para mim, foi uma grande oportunidade. Acho que eu cresci com Pura Vida e a Pura Vida cresceu também. Então, a gente teve essa simbiose aí dentro desse crescimento de carreira, de oportunidades também. Desde uma pequena startup que tinha as suas necessidades e o crescimento, né, se colocando no mercado, até hoje uma empresa consolidada e reconhecida dentro do universo de suplementação, que navega agora dentro do horizonte, né, de uma grande multinacional, dentro de toda essa estratégia de Nestlé Health Science. Então, né, a gente dando o próximo passo agora, construindo esse novo futuro de Pura Vida. E um pouquinho, né, eu acho que eu tenho um conhecimento super técnico, eu sou química de formação, então eu sempre fui muito apaixonada por conhecer profundamente o que eram esses ingredientes, o que eram esses ativos. Depois eu fui para a Inglaterra, fiz meu PhD em ingredientes naturais brasileiros, então toda essa parte de natureza sempre me encantou muito. Trabalhei, né, com cadeias produtoras, com ingredientes naturais, trazendo aquilo que eu conhecia, que era a minha linguagem em química. Então eu decidi voltar para o Brasil, né, passei 5 anos na Inglaterra, decidi voltar para o Brasil, quando eu tive essa oportunidade de trabalhar na Pura Vida e fazer exatamente esse casamento que é a cara da empresa, né? Que é entre ciência e natureza. Então, foi uma super oportunidade ali. Ah, muito bom. Que bom conhecer um pouquinho mais de você. E olha que especial, né? A gente saber que por trás desses produtos que a gente consome tem, né, uma profissional com tanta experiência. Agora, né, Fê? Vamos lá. Muitas empresas, elas falham em se manter relevantes exatamente porque elas não conseguem inovar de maneira eficaz. Agora, e quando a Pura Vida decidiu se tornar uma marca inovadora, o que motivou essa escolha? Como a inovação, ela fez da empresa, né, é um diferencial competitivo e é um pilar essencial da marca.
Como que a inovação tornou a empresa esse pilar essencial? Eu acho que isso é parte essencial e fundamental da Pura Vida, e indissociável. Acho que desde o momento em que a Pura Vida é uma empresa inovadora e sempre pensou na inovação. Isso porque eu acho que se traduz muito nesse cuidado com o consumidor e dentro dessa escutativa do que essa pessoa está precisando, né? Mais do que o consumidor, mas do que essa pessoa está precisando. E as nossas necessidades mudam. A Pura Vida vai completar agora 10 anos, né? Agora em junho. E nesses 10 anos, muita coisa mudou. Muitas necessidades mudaram, né? Então, mesmo uma mulher que acompanha a marca, né, dentro desse período, ela também vai envelhecendo junto com a marca e suas necessidades vão mudando. A gente tem movimentos de sociedade, né, pandemia, volta, saída da pandemia, com necessidades que o nosso corpo vai mudando. E a gente, como empresa, a gente sempre fica muito atento a tudo isso, a todas essas transformações, ao que o consumidor está precisando, o que ele não sabe que ele precisa, mas ele está precisando também. Então, sempre tentando estar um passo à frente e montando toda essa estratégia de inovação, para onde que a gente está seguindo, para que a gente possa continuar relevante e continuar trazendo todas essas soluções para tudo isso, né? Acho que a inovação da Pura Vida, ela é fundamental. Quando eu comecei na Pura Vida, né, a gente, até bem pouco tempo atrás, a gente lançava muitos produtos. A gente estava construindo, né, todo o nosso portfólio. Hoje são mais de 140 produtos no nosso portfólio, entrando e saindo novos o tempo inteiro. Mas a gente estava num momento muito de construção. Então, em um momento, a gente chegou a lançar 2 produtos novos por mês. Era uma loucura dentro, né, desses bastidores de Pura Vida, para que a gente pudesse dar andamento em tudo isso. Hoje a gente tem um portfólio bastante robusto. Então, a gente olha com muito carinho para essas inovações, assim. O que de fato a gente precisa trazer para esse portfólio, né, para ele se somar e realmente solucionar ali uma dor em que a gente viu, em que a gente endereçou, mas que a gente ainda não está cobrindo, ou uma maneira diferente de trazer uma inovação. Então, é sempre um olhar muito atento para tudo isso, né? Muito bom. Você falou sobre o consumidor, né? O consumidor muda, a mulher, né? Essa mulher que vai tendo uma idade, e eu me identifico muito, né? As nossas necessidades vão mudando. Qual seria algum exemplo que você traria de um produto que ou foi reformulado ou em função de uma necessidade específica do consumidor foi lançado, para tornar aqui um pouquinho mais tangível para o pessoal que está escutando a gente? Ótimo. Vou contar uma história do meu coração aqui. Adoro histórias. Que acho que é uma história que traduz muito bem tudo isso, que é o nosso queridinho do Blue Calm. Então, acho que todo o processo de desenvolvimento do Blue Calm, ele foi muito pensado também com o olhar do consumidor mesmo. Então, quando a gente começa a pensar num produto como o Blue Calm, a gente estava num momento de início de pandemia. Então, todo mundo fechado em casa, naquele momento que ninguém sabia direito o que estava acontecendo, quando que a gente ia sair de casa, o que era aquele, né, todas as dores e angústias daquele momento em que a gente estava passando por uma entrada de um completo desconhecido, né, que hoje a gente olha para trás e entende o que era, mas naquele momento em que ninguém, né, todas as suas bases ali fundamentais são destruídas. Então era um momento de muita angústia, de muita ansiedade, preocupação, falta de sono e tudo isso que acarreta dentro do corpo, né? Insônia, essa sensação, né, da palpitação e tudo isso. Então, a gente precisava, como empresa, desenvolver um produto que pudesse ajudar, nesse momento, a gente atravessar por tudo aquilo. Então, e aí eu acho que a gente sempre parte dessa dor, da necessidade, entendendo o consumidor, e aí a gente começa a construir esse produto
geralmente a muitas mãos, então a gente cocria, né, com cientistas, com profissionais de saúde, com o consumidor, entendendo, né, o que é essa necessidade, e a gente vai montando. Então a gente fez uma formulação muito pensada ali, né, nesse momento de calma, de relaxamento, mas não só dentro desses ingredientes ativos, mas o que mais que a gente podia trazer. Então a gente trouxe ele num azul da calma. Então, né, fonte ali Eu natural. acho incrível. Eu ia falar exatamente isso. Acho que a grande inovação desse produto, por incrível que pareça, é a cor, né? O quanto tanto a matéria-prima, ela supre a necessidade do produto, né? O desejo ali do consumidor, mesmo ele não sabendo. E a cor, ela também complementa tudo que a gente quer passar e transmitir, Com né? O certeza. azul, que é calma, que é o oceano, e o azul da espirulina, né? Que também tem toda a matéria-prima que complementa, contribui para essa calma. Então, assim, eu acho que é muito especial mesmo. E era isso que a gente estava pensando, assim, realmente como trazer um aspecto diferenciador ali para o produto, mas também trazendo tudo isso, né, para uma experiência sensorial. Então, você toma o Blue Calm, você sente o efeito, né, ele tem um efeito perceptível, aliás, logo nas primeiras noites, logo nos primeiros dias, então acho que isso é muito importante para o produto, porque você Lógico. sente esse efeito, mas ali durante esse momento, e a gente pensou muito nesse ritual, né? Eu acho que toda essa preparação, né? De você colocar, olhar a cor se transformar, né? Ele é um azul clarinho, um pó azul clarinho, mas em contato com a água ele fica num azul brilhante. Então, todo esse momento a gente pensou nesse ritual também, de se dar uma pausa ali, olhar, né? E perceber ali a sua ação e tudo isso, tomar aquele produto e sentir o efeito depois. Então, acho que tudo isso foi uma construção. Para ser honesta, a gente também tinha as nossas dúvidas. Então, será que o consumidor vai entender aquele azul como uma fonte natural? Será que ele Sim. não está muito, né, ele não destoa? Qual que é a referência que o consumidor vai fazer com esse azul? Então, acho que foi uma ousadia, uma pitada de coragem, uma pitada de medo ali para a gente entender como que aquilo ia se comportar, né? Quando a gente lança o produto, a gente tem uma super surpresa, né, positiva de tudo isso. O produto foi um sucesso, mas ao mesmo tempo as pessoas olhavam e falavam, putz, mas eu acho que tá um pouquinho doce. Ah, mas eu acho que podia subir um pouquinho do limão e tudo. E aí a gente começa a olhar para tudo isso, começa a coletar esses insights e na mesma hora, em 9 meses, a gente lança uma segunda versão, que foi o Blue Calm 2.0. Então, com todos os feedbacks e com tudo aquilo que a gente ouviu, a gente pensou, né, e aí foi nesse momento que a gente coloca o maracujá, a camomila, como esses extratos naturais, né, que complementam essa sinergia desses ingredientes. De novo, né, trazendo essa assinatura registrada de Pura Vida, que é essa combinação de natureza com ciência, né? Então, a gente tinha os ativos e aí a gente combina os botânicos, trazendo essa sinergia de ingredientes. Aí a gente lança ele numa segunda versão. Aí a gente lança e fica olhando. Ah, como é que tá a aceitação, o que o consumidor tá fazendo. E aí um segredo, né? Quando a gente pensou no desenvolvimento desse produto, a gente só tinha pensado ele em água fria. E aí a gente lança e aí a gente começa a olhar que as pessoas estão esquentando. Sim. Tomando quentinho e tudo. Então a gente começou a perceber que o Blue Calm era reconhecido como um chá. E a gente, putz, interessante isso, né? Então, quando a gente, agora, né, nessa outra versão que a gente trouxe para o produto, né, em junho do ano passado, quando a gente fez essa extensão de família, a gente pensou nisso. Falou, putz, se ele reconhece como chá, vamos estender essa linha. Então, a gente trouxe, né, no sabor de maçã com canela, a gente trouxe no sabor de lavanda com baunilha. E a baunilha aqui, ela foi pensada para esse acalanto, né? A baunilha, a vanila, ela traz muito esse aconchego. Inclusive, dizem que tem uma nota de baunilha no leite materno, por isso que a gente sente
aconchegozinho. E a gente lança ele numa versão neutra também, sem adoçante, sem sabor, atendendo, né, e trazendo a versatilidade do produto. Então essa é um pouquinho da história, Não, né, muito de tudo. interessante. Não, mas eu acho que você trouxe aqui a inovação dentro dessa perspectiva, né? Exatamente o que eu te perguntei, pelo olhar do consumidor. Então, tinha uma necessidade do mercado, um consumidor ali naquela fase de ansiedade, vocês trouxeram um produto num primeiro momento que foi bem sucedido, reformularam com os feedbacks e hoje ele é uma linha, né? A linha, inclusive, foi ampliada. Que bacana, parabéns, né, por liderar esse tipo de iniciativa. Agora, e a inovação quando ela vem do externo? Porque uma coisa é a necessidade do consumidor, outra coisa é, a Pura Vida tem esse pilar de inovação e provavelmente você olha, né, fora o que existe, talvez de matéria-prima, ingredientes, ou na natureza, o que está ali disponível para trazer algo completamente inovador. Como funciona esse processo? Seja na sua equipe, seja com você, nessa curiosidade, ou seja em pesquisas científicas, no que vocês se baseiam? Acho que a gente tem um time super robusto e um time muito criativo para pensar em tudo isso, né? Então, todos esses produtos é resultado de um time que se dedica muito à inovação e a pensar produtos e trazer novidades para o mercado, e deixar elas da maneira mais deliciosa possível aqui. Acho que na inovação, acho que quanto mais repertório a gente vai criando, mais fácil é da gente fazer as conexões. Então, é um time muito antenado em tendências, né? Então, a gente frequenta feiras fora do país, então a gente vai para os Estados Unidos conhecer um pouquinho como é que é desse mercado americano. O mercado americano é um dos maiores mercados de suplementação do mundo, então muitas coisas acontecem lá. Algumas acontecem no Brasil ao mesmo tempo, outras com um pouco de delay, outras não chegam no Brasil, então a gente também tem que ter esse senso crítico de entender, né, dentro desse universo de tendências, o que funciona e o que não funciona aqui. A gente frequenta, né, feiras na Europa, que tem um outro olhar, um outro mercado. Mas hoje a gente faz parte, né, então o meu time de pesquisa e desenvolvimento, em inglês o que a gente chama de R&D, ele é conectado com um time global de Nestlé. Então, eu acho que essa é uma grande chance, né? Eu acho que dentro do nosso time a gente teve essa abertura enorme de um universo de conhecimento sem fim, conectado a esse time global. Então, hoje a Nestlé tem um time que olha, né, para a inovação de muitas marcas diferentes. Então, Garden of Life, por exemplo, né, Nature's Bounty, grandes marcas que estão dentro, né, Solgar, grandes marcas antigas e super reconhecidas que estão dentro desse guarda-chuva de Nestlé Health Science. Então, hoje a gente faz parte desse ecossistema. Hoje eu tenho contato com essas marcas, a gente troca sobre inovação, mas além disso, a gente tem um time central que olha para todas as marcas e Pura Vida, inclusive, com núcleos diferentes. Então, hoje a gente tem um núcleo muito forte por pesquisa científica. Então, né, são pesquisadores ali que conhecem e que criticam profundamente modas, tendências, ingredientes. Então, quando um fornecedor traz um ingrediente, a gente passa para lá para entender qual que é a robustez científica que tem por trás desses ingredientes e dessa formulação. A gente cocria com eles essa formulação. Então, essa é na parte, né, quando a gente olha para a ciência. Tem um outro grupo que é super interessante, que vai olhar para storytelling. Então, como que a gente conta essa história para o consumidor? Como que a gente traduz todos esses conceitos para o consumidor? O que é super importante e super interessante também. Então, hoje a gente tem núcleos diferentes que a gente pode beber dessa fonte e trazer tudo isso para a Pura Vida. Então, a nossa abertura foi imensa, né, de conhecimento, de dados, de insights, para que a gente possa trazer isso em forma de produto aqui para o Brasil, para a Pura Vida, né? Muito bom. E quando a gente lança um produto, vocês fazem pequenos pré-testes com consumidores? Então, assim, uma curiosidade, por que define se pó e não cápsula? Por que define se
Acho que é isso. Como que, né, como se define isso para poder trazer o lançamento? Porque isso também é uma inovação, não é? Super, super. A gente fala de inovações em diferentes formatos. Hoje, né, no universo da suplementação, a gente olha, né, para a gente tem as cápsulas, tem pós, mas também tem, né, gomas, tem bebidas, né? Acho que a suplementação ela tá rompendo muito as barreiras, né, das categorias e Sim. entrando em categorias, permeando muitas outras categorias em que a gente também olha com bastante atenção. Eh, eu digo que cada produto da Pura Vida tem a sua história particular. Aham. Então, às vezes a gente vai numa loja fazer uma pesquisa com o lojista ou com o vendedor da loja. A gente já montou standzinho dentro da loja para fazer degustação com as pessoas que passavam, porque para aquele produto era importante. Esse produto foi o Power Coffee, então a gente queria Aham. entender. E aí a gente coletou feedbacks, viu que o caminho que a gente estava imaginando não era bem o que o consumidor queria. A gente, né, jogou fora aquele conceito, pensou outro, que hoje é o que a gente tem em linha, então de uma linha mais natural, com ingredientes mais naturais, trazendo essa naturalidade para toda essa categoria de cafés turbinados, né? Então, essa é um ponto. Mas eu acho que cada produto a gente tem uma história única, assim. Às vezes a gente testa com profissionais da saúde, porque para aquela categoria, para aquele tipo de produto, é uma opinião forte e importante para a gente tomar uma decisão. Às vezes a gente testa com o consumidor, na loja, manda para casa. Então, cada um deles, assim, ele tem uma história muito particular, assim, né? Hoje a gente segue um processo de inovação, né? Um desenvolvimento, mas ela também é muito permeada por o que aquele produto está respondendo, né? E o que a gente quer saber, quais são as nossas dúvidas e aonde a gente vai encontrar tudo isso para que a gente possa seguir com mais segurança, e sempre, né, testando pequeno para que a gente Uhum, possa uhum. ter um lançamento mais robusto ali, né? Não, muito legal que você trouxe, porque eu acho que é um pouquinho, né, até do que seria a minha próxima pergunta, porque esse olhar para o detalhe, olhar cuidadoso, né, o permitir que cada produto tenha uma maneira de testar, é orgânico, é um pouco do que eu ia te trazer. Será que a inovação, né, como inovar e não perder a essência, né, da marca? Porque às vezes a gente, para inovar, de repente pode virar um padrão, né? E o que você trouxe é que não. Tem aqui, por mais que a empresa, né, é inovadora, você tenta não perder essa essência, é isso mesmo? Super. Porque é um desafio também, né? É. Ainda mais quando o processo é ampliado, quando tem muita gente envolvida. Uhum, uhum. Eu acho que a Pura Vida e a inovação também vai ganhando maturidade e vai crescendo, né? Então, antes o que a gente inovava ali numa mesa, numa tomada de Uhum, decisão do que a gente imaginava, ou do que a gente sentia, né, dentro do estômago e vamos uhum. lá, hoje pelo grau de maturidade da empresa, a gente olha mais para processos. A Sim. gente tem um processo estabelecido em que é importante, né, envolver as áreas. Hoje, né, a gente olha também, a gente faz parte de um grupo de Nestlé, então a gente também tem os processos de Nestlé sendo, né, incorporados com tudo isso. Mas eu acho que é isso importante, assim, a inovação ela é fundamental e ela é totalmente centrada no consumidor. Então, ele é o ponto de partida e é o ponto de chegada. Então, cada um tem o seu desafio, né? E aí a gente olha, a gente precisa de mais processos e a gente precisa de mais investigação, mas ele vai ser sempre o ponto de partida e o ponto de chegada. A gente é obcecado pelo Uhum, consumidor, uhum. por entender, por escutar e por atender esse consumidor. A pura vida inteira, né? Não só na parte de produtos, mas na parte de comunicação, na parte de levar o conhecimento, na parte da interface, né? Então, do atendimento ao consumidor. Todo mundo é completamente obcecado para atender essas necessidades. Então, dentro de inovação, a gente olha para todos os processos, mas a gente sempre vai partir do consumidor, né? Dessa dor e atender essa dor no final. Muito bom. E quais são as dificuldades ou alguns dos obstáculos que você às vezes enfrenta para seguir num processo de inovação?
Ou já enfrentou, ou... Acho que, pessoalmente, trabalhar com inovação, ela me ensina muitas coisas, Você né? tá sempre querendo mais e mais e mais? Também, Né? também. Achando que nunca tá inovando o suficiente? Essa inquietação, assim, de sempre ficar olhando para tudo isso, mas acho que a inovação, ela faz um convite que você sabe aonde você vai começar, mas você nunca sabe onde você vai chegar. Uhum, Então, é um convite à entrega ao processo. Então, às vezes, você tem uma inquietação aqui no começo, né? Então, no caso do Blue Calm, era a dificuldade das pessoas de dormir, de relaxar, mas a gente não sabia que a gente ia terminar no Blue Calm. uhum. E você tem que se deixar soltar nesse processo para porque se você for com a mente viciada, achando que você sabe o que que é a solução, eh, ela pode ser uma solução pobre. Uhum, Então, por isso é um aprendizado pessoal mesmo, né, de você, soltar essas amarras e aprender que você não tem controle da onde você vai chegar, né. Então, se você começa a investigar, olhar para consumidor, fazer todas essas análises e, né, como eu digo, acho que quanto mais repertório você vai criando, quando você tem tudo muito bem mapeado, estabelecido, a solução ela brota. Né, uhum. você vai entendendo da cor, dos ingredientes e de tudo isso, e aí isso vai se construindo ali com naturalidade, né. Mas eu acho que esse é um desafio. Muito interessante, porque quando, né, você traz e a gente já tangibiliza e a gente olha um produto e você fala: "Ah, perfeito, fácil". E fácil entre aspas, né, gente, pelo amor de Deus, mas é isso, é tangível pra gente. Então você fala: "Ah, inovação, aquele produto azul", óbvio, mas é tão interessante o processo, e é o que você falou, você não sabe onde vai terminar, né. A gente não conhecia uma bebida, que depois hoje é tida como um chá, que tem uma linha, né, então olha como ela evolui. Então muito interessante, não sabe onde e se permitir se abrir para deixar fluir, né. Super, super. Muito interessante. Fê, com tudo que você vivenciou até hoje, né, qual linha de produto você sente maior orgulho? Eu tenho muito carinho por eu acho que é isso, né, cada produto da Pura Vida ele traz uma história muito particular por trás, mas eu tenho muito carinho pela linha do Collagen Pro. Foi uma linha Hum, lançada, né, no final do ano passado, e aí, do outro ano, na verdade, né, a gente já mudou de ano. E ela foi muito pensada, né, então o ponto de partida, como a gente estava falando, era sobre o nosso Collagen Protein neutro, que ele era um campeão de venda, uhum, e a gente começou a se perguntar o que que isso significava para o consumidor. O que que é o colágeno para o consumidor? O que que ele está buscando ali? Será que a gente está atendendo todas as necessidades desse consumidor? Então a gente tinha o Collagen Protein, né, com alto aporte de proteína do colágeno, e a gente tinha na nossa linha o Collagen Flex, um encapsulado, né, uhum, todo pensado na saúde das articulações. E aí a gente começou a explorar, perguntar para o consumidor, perguntar para o prescritor, e a gente entendeu que o colágeno, ele era percebido para beleza, para articulação, para saúde muscular e também para intestino, né, eu acho que tem todas essas correlações. Então dentro de toda essa linha, a gente começou a pensar qual que seria a melhor combinação e aqui em sinergia de ingredientes que eu possa atender de uma maneira total essa necessidade. Então a gente criou uma linha do Collagen Pro, que é a nossa linha mais premium, mais avançada desses ingredientes, pensando em toda essa sinergia. Então hoje, né, eu tenho muito carinho ali por toda essa combinação, ela foi muito bem pensada, cada uhum. ingrediente foi muito estudado. Então hoje a gente tem o Collagen Pro, Beauty, que ele tem, né, a combinação do Verisol com resveratrol, e a gente fez um Beauty Blend, que é uma Uhum. combinação de frutas Fruta. e vegetais, cada uma pensada nessa correlação com a saúde da pele. Então esse é um produto, né, super do coração. Aí a gente fez o Body Support, né, então que ele é do peptídeo do Body Balance, que ele tem ação no músculo,
em combinação com a creatina, então pensando nessa sinergia de saúde muscular. E a gente tem o Collagen Joint and Bones, que ele é uma combinação ali para ossos e articulações, e uma combinação super inédita, né? Então a gente está fazendo o upgrade do produto agora com glucosamina, então ele é o único que tem realmente tudo o que você precisa para a saúde articular. Então, cada coisinha foi pensada. Então, pensar ele num formato neutro, sempre que possível, para versatilidade. O Beauty Blend, ele já tinha, né, essas frutas e tudo, então a gente pensou num sabor super suave, de cranberry. Então, cada elemento é muito bem pensado. E foi um projeto super rápido, né? Então, que Uhum. a gente trabalhou num time inteiro dedicado ali para ele, para que a gente pudesse lançar, né? Então, até a embalagem dele é diferente, né? Da Pura Vida, ele é um perolado, tudo é Uhum. pensado para, Uhum. né? Cada detalhe ali foi pensado para a gente trazer essa linha mais avançada dos colágenos que a gente tem hoje, né? Muito bom. Agora, será que você pode contar pra gente qual é a tendência hoje em dia do mercado e como ela impacta no futuro da Pura Vida? Eu acho que a gente vem acompanhando várias tendências diferentes, né? Eu acho que algumas delas estão mais presentes, outras não, mas eu acho que uma bem significante e relevante para a Pura Vida, que a gente tem olhado com bastante atenção, é todo o universo de saúde intestinal. Então, a gente tem percebido que, na verdade, né, eu acho que todas as pesquisas mostram e tudo isso, da importância fundamental do intestino para todo o funcionamento, não só do seu sistema digestivo, mas para todo o funcionamento do seu ser, né? Então, eu acho que é uma tendência que aparece. Acho que a Pura Vida vem se preparando também para esse momento e também, né, andando de mãos dadas ali com o consumidor para que a gente possa fazer essa jornada de educação junto com o universo de produtos, né? Muito bom. Super obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouquinho desses bastidores da Pura Vida, pela sua história, pela contribuição do desenvolvimento de produtos tão disruptivos e que começam a fazer parte, né, da nossa rotina, do dia a dia, que a gente nem sabia que a gente um dia consumiria, né? Então acho que só por si só já é extremamente inovador. Então obrigada, Fê. Quer deixar algum recadinho aqui para o pessoal? Eu agradeço muito. Acho que falar de inovação é uma grande paixão para mim. É um prazer estar aqui, falar e contar um pouquinho sobre esses produtos. Acho que eles são fruto de um time incrível que se dedica muito para a criação e desenvolvimento de todos esses produtos. E tudo isso que a gente vê hoje, que faz parte da Pura Vida, é um pedaço do nosso trabalho, de quem veio antes e de quem ainda vai vir, né? É, por isso que é especial a gente poder compartilhar um pouquinho sobre os bastidores. Acho que é muito, muito rico. Super. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. E infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Mas não poderíamos deixar de expressar a nossa enorme gratidão à nossa convidada, Fernanda Mata, por dividir todo o conhecimento e a sua perspectiva e esclarecer tantas questões sobre a inovação da Pura Vida. Eu tenho certeza de que muitos ouvintes saem daqui com uma visão mais clara de como a marca tem evoluído e está criando cada vez produtos mais incríveis. E para você que nos acompanhou até aqui, esperamos que esse episódio tenha ajudado a esclarecer as mudanças na Pura Vida e como essa nova fase está moldando o futuro da marca. Se você gostou do conteúdo, já se inscreve no nosso canal para não perder os próximos episódios. E não se esquece de deixar as 5 estrelas aqui no Pura Vida Cast, dar aquele like. E claro, compartilhe com quem você acha que vai se interessar por essa história. E se você quiser continuar explorando tudo que está por trás das marcas que você conhece e confia, aproveite e se inscreva também no Pura Vida Prime, onde você encontra cursos completos especializados para transformar a sua saúde e o seu bem-estar. O link está aqui, na descrição. É só clicar e começar agora, totalmente gratuito. E esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, trazendo as novidades e bastidores da Pura Vida diretamente para você.
Um grande abraço e até a próxima.